Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano. Sirvo essa igreja há alguns anos já, por volta de 25 anos já, foi quando eu me converti e estou aqui até hoje. E, para a glória de Deus, tenho servido e sido um servo nessa igreja, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu ia apresentar eles, mas minha esposa, essa moça linda que estava aqui em cima, ela apresentou meu sogro e minha sogra, né? E eu queria contar uma história rápida. Quando eu fui pedir a Amanda em namoro, por volta de 19 anos atrás, mais ou menos, eu tenho quase 2 metros, e o meu sogro, ele tem metade do meu tamanho. E aí eu fui na casa da Amanda, fui conversar com ele, pedi a Amanda em namoro, e aí os adolescentes desceram, né? Mas para quem não é casado ainda, fica uma dica, irmãos. Pedir a sua futura esposa pro pai é uma atitude, como que é, Edivaldo? Louvável. Foi isso que eu ouvi do Edivaldo quando eu fui pedir a Amanda em namoro. Ele falou, queria agradecer porque você está tendo uma atitude louvável, né? Mas, irmãos, um cara de 2 metros, na hora que entrou numa sala, ele com 1,60 m, não sei, Edivaldo, eu parecia um anãozinho, irmãos, de tanto medo, a perna tremendo, não sabia o que falava, mas Deus abençoou e a gente, graças a Deus, estamos há quase 16 anos casados já, né, amor? Para a glória do Senhor Jesus, amém? Irmãos, a gente foi na conferência, né, a conferência esse ano, sobre o reino imparável da Paz Church, né, que foi um tema inspirado pelo nosso pastor, né, o pastor Abe, e a pastora Almir e a pastora Vera nos desafiaram a trazer uma palavra dessa conferência, né, e quando a pastora me procurou, falou, você pode trazer uma palavra da conferência? Eu até me confundi, eu falei, nossa, pastor, eu queria levar a palavra do Luciano Subirá, né, que foi a palavra que a Patrícia trouxe na semana passada. Mas, graças a Deus, que eu me confundi, porque eu jamais conseguiria pregar como a Pati pregou na semana passada. Eu até falei para ela no final do culto, falei, Pati, ficou muito mais claro para mim a sua palavra do que a do Subirá no dia, e a pastora e o pastor sabe que a gente conversou muito sobre isso. Eu falei, gente, eu saí, eu não consegui absorver nada. Mas eu queria, na verdade, Subirá, eu queria pregar, na verdade, a palavra do Sabá. Então, é muito perto, né? E eu estou num baita desafio, porque a palavra é muito simples, né? É muito prática. E o Sabá pregou em 20 minutos na conferência, né? E eu estou ali já vão colocar o tempo ali, mas por volta de 40 minutos, então eu vou tentar não pregar só em 20 minutos para ninguém ir embora mais cedo. Eu vou ficar enrolando vocês, estou brincando. Eu vou ter mais tempo de desenvolver a palavra que ele trouxe e graças a Deus eu fui muito abençoado por ela. E o tema é no ritmo do reino. No ritmo do reino, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre nós estarmos no ritmo do reino, no ritmo que Deus nos chamou para que nós estivéssemos, né? E aí, irmãos, existe uma grande diferença quando a gente fala sobre frequentar uma igreja, sobre você ir para uma igreja, ou alguém que foi transportado para um reino, né? Vir na igreja, todo mundo vem. Tem muitos irmãos que todo domingo vêm na igreja. Agora, imagina uma pessoa, muitas vezes, que ela sai do Brasil, vai para um outro país, e aí eu estava aqui preparando essa palavra, eu lembrei do meu querido amigo Saman, Renan Saman, que está hoje chegando na Alemanha lá. Ontem eu fui deixar ele no aeroporto, muito feliz pelo que Deus está fazendo na vida dele. Mas imagina uma pessoa que sai do Brasil e vai para um outro país, como a Alemanha, como, sei lá, um país como o Japão, né? Essa pessoa, irmãos, ela não mudou de endereço só. Ela não está só num outro local mudando de endereço. Existe uma mudança cultural. A moeda é diferente. Por exemplo, se eu não me engano, a Alemanha é euro. É euro, né? Vocês sabem quanto que é 1 euro? É caro, irmãos. 6,30 aqui. Os pastores têm filho para lá, eles conhecem bem. Eu não sei, irmãos. Eu não estou nessa banca ainda de fazer conta de euro, sabe? Mas, é um idioma diferente, né? Você vai ter que falar chucrutes lá, né? Não vai falar português. São outras leis. É muito diferente. É uma outra cultura, é um outro ambiente, né? A forma de viver é diferente. Poxa, eu imagino que lá talvez esteja fazendo, eu estava dando uma pesquisada, está fazendo muito calor durante o dia, mas de noite está fazendo muito frio, né? Então eu brinquei com o Renan, falei assim, Renan, está levando blusa? Irmãos, eu não sei como ele conseguiu ir para a Alemanha com 2 malinhas. Se fosse a minha esposa, a gente estava indo com um avião só para a gente. Porque às vezes a gente vai para o interior, fica um dia, a gente leva 3 malas.
Mas seria muito estranho a gente mudar de local e falar assim, eu moro nesse novo país, mas eu continuo vivendo como se eu estivesse no Brasil. Não seria? Porque, sei lá, irmãos, tem país ali, tem alguns países que é lei, você não pode cuspir no chão. Vocês sabiam disso? Você pode tomar uma multa? Imagina um cara que trabalha com obra, você já viu o cara que trabalha com obra, que fica o tempo todo cuspindo no chão? Imagina um cara desse vai para um país desse. Será que ele ia conseguir conviver com a lei que está aqui, nesse outro país? Ele mora num novo lugar, ele vive uma nova cultura, mas ainda pensa, decide e se comporta como se ele estivesse ainda no país anterior, de onde ele saiu. E isso, irmãos, muitas vezes acontece conosco, dentro da igreja. Nós frequentamos a igreja, nós cantamos no culto, nós levantamos a nossa mão em adoração a Deus. A gente vem aqui e ouve a palavra, vocês estão ouvindo a palavra aqui. Mas, na segunda-feira, logo amanhã, a gente esquece tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente viveu, e a gente volta a viver a lógica do reino de antes, que não é o reino de Cristo. Né? Com as nossas prioridades, que não são as mesmas, né? Com as mesmas prioridades, com os mesmos desejos, com a mesma indiferença. Eu costumo dizer, né, que aqui na igreja, muitas vezes, e eu já dei esse testemunho, que a gente às vezes chega aqui, alguém fala assim, irmão, estou passando tão mal, eu essa semana não tive bem e tal. E aí aqui na igreja, no reino de Deus, a gente fala, posso orar por você? Vem cá, Senhor Deus, Pai, faz com que essa dor saia, tal, não sei o quê. E às vezes no seu trabalho, lá onde você está, na sua faculdade, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu estou, cara, assim, sabe, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo trabalhar. Aí o que você faz? Você não faz o mesmo que você faz na igreja, você saca do bolso um Dorflex, falou, toma um Dorflex aí, cara, vai te curar, né? Olha só, a gente acaba vivendo da mesma forma que a gente vive no mundo, mas a gente não pertence mais a esse mundo. Frequentar uma igreja não é apenas estar presente no ambiente religioso, é trazer, irmãos, a materialização do reino de Deus para o nosso cotidiano. Todo mundo aqui conhece, eu tenho certeza, se a gente fosse orar agora, aquela oração bem conhecida, Pai Nosso que estás no céu, não tem uma hora que fala assim, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Irmãos, o que é esse que venha o teu reino? É o reino de Deus sobre as nossas vidas. Apesar de nós estarmos num reino hoje, que não é um reino ainda dominado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, ele não habita aqui, ele habita em nós. A gente ainda vive num reino e a gente esquece que a gente clama para que venha o reino de Deus sobre a nossa vida. E eu queria aproveitar agora e ler com vocês um texto que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Se você puder abrir a sua Bíblia no seu celular, se os irmãos puderem colocar na projeção. Eu vou ler um texto aqui que, quando o pastor Sabá pregou sobre essa palavra, me chamou muita atenção sobre a ótica do que ele trouxe, que diz assim, pois ele nos resgatou dos domínios das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Irmãos, Deus, ele me resgatou. Deus, ele te resgatou. Deus, ele nos resgatou. Quem foi resgatado por Jesus aqui? Amém? Irmãos, Deus libertou a gente. Nós já não vivemos mais presos. Deus nos transportou de um reino de trevas para um reino do seu Filho amado. Glória a Deus por isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para que você possa refletir nesse momento. E você não precisa levantar a sua mão. Será que nós fomos realmente transportados para esse reino? Será que eu e você realmente vivemos nesse reino do Filho de Jesus? Ou será que a gente ainda vive no império antigo? Naquele império que nós vivíamos antes? Você olhando para dentro do seu coração, com certeza você consegue refletir sobre isso. Eu mudei recentemente de empresa, eu não vendo mais Natura, para quem sabe que eu trabalhava na Natura, agora eu vendo consórcio, CDB, estou brincando, porque eu estou no Bradesco agora, né? E, irmãos, a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no meu ambiente de trabalho novo, sabe foi o quê? Revelar aquilo que Cristo era na minha vida. Então, sempre quando você chega num lugar e tem uma dinâmica sobre
as pessoas se conhecerem, apresentar o novo gestor, o novo integrante do time, sempre tem uma perguntinha assim, ó, muito de clichê. Qual que é uma curiosidade sua? Ah, eu vou falar que eu sou careca? Eu não vou falar mais que eu sou gordo, irmãos, porque eu perdi 30 quilos já, glória a Deus. Então, mas assim, o que eu aproveito nessa hora? Eu revelo aquilo que Cristo é para mim. Aí eu fui e falei assim, eu sou pastor. A pessoa é mesmo, eu falei assim, eu lidero um pequeno grupo, eu sou do presbitério da minha igreja, aí eu tenho a oportunidade de falar da igreja. Aí sabe uma coisa que eu fiz? Que foi muito simples, irmãos, mas que me deu muita oportunidade para as pessoas virem falar comigo. O Bradesco me deu uma garrafinha, né, quando eu entrei na empresa, e aí eu peguei naquela garrafinha, tinha ido na conferência, comprei uma garrafinha muito bonita para o meu filho, enchi de adesivo, Jesus, Difflin, e eu comprei um adesivo escrito assim, eu amo Jesus. E eu coloquei na minha garrafinha do Bradesco, e todo dia, na hora que eu estou lá sentado, está a minha garrafinha, e eu faço questão de virar ao lado, eu amo Jesus, para que todo mundo veja. E, irmãos, é impressionante como tem várias pessoas que me procuraram e falaram assim, você é evangélico? Teve algumas pessoas que viraram um pouco a cara, viu? Não vou negar, não. Mas, assim, eu tive a oportunidade de mostrar aquilo que eu vivia. Por quê, irmãos? Porque eu fui transportado de um reino de trevas para o reino do Filho de Deus. Amém? Irmãos, a palavra-chave aqui desse texto e dessa pregação é transportados. Eu e você fomos transportados. Não é apenas nós falarmos que nós fomos perdoados, porque eu recebi perdão. Não é eu apenas falar que eu tive uma melhora na minha moral. Ah, agora eu sou uma pessoa moralmente melhor. Né? Não é apenas uma mudança de religião. Eu não sei quantos aqui, mas eu era católico. Olha só, eu ia na igreja católica, frequentava. Eu não simplesmente mudei de religião. Foi uma mudança, irmãos, de domínio. Sabe de domínio? Agora eu faço parte do domínio do reino do Filho de Deus. Amém? Foi uma mudança, irmãos, que ela é expressiva. Antes havia um governo sobre nós, que era um governo de trevas, um governo de perdição. Mas agora há outro rei sobre as nossas vidas. Há um outro Senhor. O meu Senhor não é mais o dinheiro, o meu Senhor não é mais os vícios, o meu Senhor é Jesus Cristo, e eu vivo para Ele, amém? Aleluia. Antes, irmãos, o pecado que nós vivíamos, ele definia a nossa agenda, sabe? Eu tinha diversas coisas na minha vida que o pecado me deu desejo, as prioridades da minha vida. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ontem, eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente teve um baita evento com a supervisão aqui, né? E eu tive um primo meu que me chamou para o aniversário dele. Todo aniversário que eu chamo ele, ele vem. E ele não é cristão, né? E aí eu fiquei entre, meu Deus, eu vou lá para o evento da supervisão ou eu vou lá para o meu primo? Eu vou lá para o evento da supervisão ou eu vou lá para o meu primo? E aí eu falei assim, cara, lá vai ter um monte de gente crente já. A gente vai comer e vai dar risada junto. Eu vou lá para o churrasco do meu primo, que vai ter gente bebendo, vai ter gente falando besteira, e eu vou ser luz de Cristo lá. Irmãos, e hoje eu tenho um outro primo que está lá na casa do meu irmão. E alguns conhecem essa minha família de Guaratinguetá. Toda vez que eu vou para lá, eles me recebem tão bem, tão bem, tão bem. E aí, algumas pessoas até me falaram assim, pô, por que você não fala lá que não vai conseguir pregar? Né? Eu falei, puxa, eu já abri mão ali do evento da supervisão. Não, eu não vou abrir mão ali do que eu acordei com os pastores. Mas olha só, antigamente, numa cabeça antiga, o que eu falaria? Quer saber? Ah, eu não vou para a igreja, não. Eu não vou fazer isso. Né? As minhas prioridades e as minhas decisões hoje não são pautadas só nos meus desejos. Agora, irmãos, é Cristo quem governa a minha vida. Sabe, as minhas prioridades são coisas de Cristo. Então, muitas vezes, a gente está num ambiente cristão, mas a gente não tem as prioridades de um ambiente ou de um reino, que é um reino de Cristo. Porque, irmãos, a salvação ela não muda só o lugar onde eu estou e onde eu vou depois da morte. Não é sobre isso. Ela muda o jeito como eu vivo antes de morrer. Ser transformado, ser transportado para o reino de Deus é sobre aquilo que eu faço agora, não sobre o que eu faço depois. Porque quem foi transportado para o reino não pode continuar vivendo no ritmo de um império antigo. Então, irmãos, todo reino
E hoje é difícil a gente falar sobre reino, porque a maioria dos lugares que a gente conhece é democracia, né? Mas a gente vive um reino. A Bíblia fala que o mundo jaz o maligno. Mas nós, apesar de estarmos no mundo, nós somos de Jesus. Mas olha só, todo reino tem uma cultura, como eu falei, tem leis, tem prioridades. Todo reino tem um ritmo. Quem nunca falou, e aí eu não sei se tem alguém aqui que é baiano, mas já ouviram falar assim, baiano tem um ritmo mais de boa, né? Eu sei que, por exemplo, na Bahia, eles fazem 2 horas de almoço, a maioria dos lugares. Por quê? Porque eles dormem na hora do almoço. Aqui em São Paulo, você dorme na hora do almoço? Você dorme, Cida? A Cida dorme. Eu vou chegar nessa fase, Cida, em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu não tenho tempo para dormir na hora do almoço. Não mais, eu já tive um tempo aí. Quando eu estava na Natura, às vezes eu dava uma dormidinha, que eu trabalhava home office. Mas agora no Bradesco lá eu não tenho. Irmãos, existe muitas vezes uma característica sobre o reino. Todo reino tem a sua cultura, né? E aí, quando a gente olha para isso, existe o ritmo do reino de Deus. E o ritmo do reino de Deus é um ritmo acelerado, irmãos. Não dá para a gente ser lento. Não dá para a gente ser preguiçoso. Não dá para a gente fazer as coisas na hora que nós quisermos. Eu não sei se vocês perceberam, não teve fumacinha hoje aqui, né? A máquina quebrou. Enquanto estava rolando o culto aqui, tinha 3 pessoas lá atrás tentando arrumar a máquina, né? Então, olha só, se a gente for esperar para fazer algumas coisas, talvez, pelo ritmo de Deus, a palavra diz que os últimos tempos, Deus abreviaria esses tempos. Cara, quantas pessoas na sua família tem que precisam ser salvas, que precisam conhecer esse Jesus, que precisam entrar para esse reino? E às vezes a gente fica esperando para pregar. Eu já falei sobre isso, eu tinha um amigo meu que ele falava assim, quando eu ficar velhinho, eu vou me converter, eu vou entregar minha vida para Jesus. Irmãos, quantos velhinhos tem aí hoje que não entregam a vida para Jesus e estão para morrer? E aí aquilo que eles poderiam viver agora, eles não vivem. Você aceitou Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já declarou, Senhor, eu declaro aqui que o Senhor é meu Senhor, é meu Salvador. Eu quero viver para Ti a partir de hoje. Irmão, se você já falou sobre isso, se você já declarou isso para Jesus, se você reconheceu isso sobre Jesus, qual que é o ritmo que você tem levado a sua vida? E aí, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre um personagem bíblico que ele expressa muito bem sobre o que é viver no ritmo do reino, sobre o que é viver no ritmo de um reino de Jesus. Vocês já ouviram falar sobre o apóstolo Paulo? Quem já ouviu falar sobre o apóstolo Paulo aqui? A maioria de vocês conhecem a história ou parte da história do apóstolo Paulo. Irmãos, antes de o apóstolo Paulo ser esse apóstolo que nós conhecemos, ele era outra pessoa. Lá no livro de Atos, que é um livro que eu considero que é um dos livros que eu mais li na Bíblia, eu gosto muito de ler o livro de Atos. Quem não leu esse livro ainda precisa ler. É um livro inspirador sobre o começo da igreja cristã, né, sobre a partir do momento em que Jesus foi para o reino dos céus e a igreja ficou aqui para trabalhar. Olha só, lá no capítulo 7, aparece uma cena, um ambiente onde havia um discípulo de Jesus, né? O nome dele era Estevão, e a Bíblia fala que esse homem morreu, ele foi morto por causa do Evangelho. E aí, só para vocês entenderem sobre esse Paulo que escreveu vários livros na Bíblia, é um exemplo para nós de um cristão. Nesse capítulo de Atos 7, a Bíblia relata que as pessoas que mataram Estevão, elas pegaram a capa de Estevão e colocaram aos pés de Paulo. Poxa, como assim, Cris? Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo ele era alguém que queria matar os cristãos, porque ele não acreditava sobre Jesus Cristo. Ele vivia num reino antigo. Paulo vivia uma outra realidade. Em Atos 8, a gente vê ele perseguindo a igreja. Lá em Atos 8 fala que ele entrava nas casas, que ele tirava os homens e as mulheres de dentro da sua casa, para saber se eles confessavam sobre Jesus. Levava eles preso. Olha quem era Paulo. E aí, irmãos, quando a gente chega em Atos 9, ele ainda está num ritmo acelerado, respirando ameaças aos cristãos, correndo atrás dos cristãos.
Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, Paulo, ele tinha um compromisso fortíssimo com o que ele acreditava. Ele era intenso. Se você lê a história, você fala, esse cara era intenso. Ele não era neutro. Dentro dos judeus ali, dentro daquele povo naquela época, Paulo era um cara que ele era reconhecido. Ninguém falava assim, quem é Paulo? E falava assim, eu não sei quem que é Paulo. Paulo era reconhecido. Ele não era fraco. E outra coisa, ele não era indiferente. Ele tinha um compromisso. Ele tinha uma verdade no coração dele. O que ele fazia? Ele lutava por aquilo. Estando certo ou estando errado, nesse caso a gente sabe que estava errado, ele lutava. Então ele tinha zelo por aquilo que ele estava fazendo, ele tinha coragem de, entrar na casa das pessoas, ele tinha autoridade para isso na época. E, irmãos, o problema de tudo isso não era as motivações de Paulo com relação ao coração dele, de ímpeto, era a direção. Paulo estava indo numa direção errada. Ter coragem é errado? Ter comprometimento é errado? Não é. Mas dependendo do caminho, da direção que você está indo, isso pode ser errado. A força de Paulo, que antes perseguia a igreja, quando ele teve um encontro com Jesus, se transformou em algo que começou a edificar a igreja. O homem que antes respirava ameaça, que matava o povo de Deus, passou a ser um homem que começou a respirar missão, que começou a respirar Cristo, o reino de Cristo. Depois que Paulo se encontrou com Cristo, Deus não apagou quem Paulo era. Deus não mudou a personalidade de Paulo. Deus não matou o compromisso que Paulo tinha. Deus só mudou a direção. Deus mudou o caminho que Paulo estava percorrendo. Deus não matou a intensidade de Paulo. Não, irmãos. Deus mudou a direção da intensidade daquilo que ele fazia. E aí eu quero falar com você, que assim como eu, teve uma vida antes de ser cristão. Talvez alguns aqui nasceram num lar cristão. E você viveu muito da sua vida dentro da palavra. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já, por mais que estivesse na igreja, deu uma desviadinha. Esqueceu, nem que seja por algumas horas, quem era Jesus na sua vida. Irmãos, quando nós estávamos no reino das trevas, nós éramos intensos em pecar. Eu, pelo menos, era. Irmãos, eu vivi num lar, e eu já contei isso aqui, onde meus pais, desde muito cedo, meus pais tinham um ritmo de alcoolismo muito forte. Meu pai e minha mãe bebiam demais e ficavam bêbados em casa. Eu vi meu pai e minha mãe brigarem diversas vezes. E aí, numa casa que tinha bebida, o que um garoto de 15, 16 anos fazia? Bebia. Meu pai e minha mãe saíam, bebia. Meu pai e minha mãe fumavam muito. O que eu fazia quando meu pai e minha mãe saíam de casa, às vezes? Vou fumar um cigarro. Olha só, eu era intenso ali, eu procurava viver as coisas do pecado. Eu lembro de diversas vezes, muito novo, eu não sei nem se existe mais conceito de matinê. Existe? Matinê? Existe ainda? Matinê, na minha época, não sei se hoje é assim ainda, era a balada abria antes de um horário para menores de idade, né, para não misturar maiores de idade com menores de idade. Irmãos, quantas vezes eu fui para uma matinê na balada, sem meus pais saberem, escondido, e sabe mais? Sem dinheiro. Pegava o ônibus, isso com certeza não existe mais hoje, eu passava por baixo, não dá para passar por baixo mais hoje, né? Hoje mesmo, se desse, eu não conseguiria passar. Mas eu passava por baixo, chegava lá, aí eu tinha um amigo que era promotor, nem sei se existe isso hoje ainda, aí ele falava, não, eu tenho um ingresso aqui, você pode entrar de graça, e ficava lá na balada, irmãos. Tinha uma balada que eu ia, que chamava Caviar. E eu ia na balada porque tinha mesa de ping-pong. Olha só, 16 anos de idade indo para a balada para jogar ping-pong. E aí eu chegava, minha mãe falava, onde você está indo, todo bonitinho assim? Aí eu falava assim, mãe, eu estou indo com meus amigos ali na quadra. Morava aqui no condomínio no Vale dos Pinheiros. Que nada, irmãos, eu estava indo passar por baixo do busão e ir lá para cardear o Arco Verde lá na Caviar. E eu poderia falar diversas vezes, meus irmãos, nós fomos intensos em viver o pecado na nossa vida. Quem tinha, muitas vezes, uma disposição, quem tinha disposição para o que destruía, agora precisa ter disposição para aquilo que edifica. Quem tinha agenda para o mundo, agora precisa ter agenda para o reino. Olha só, irmãos, a Amanda fala que eu sou rato de igreja. E eu sou mesmo.
quando eu estava de férias ali, entre a transição, ou de férias, ou entre a transição de um trabalho para o outro, eu vinha todo dia para a igreja. Eu vinha mais que o pastor Almir e a pastora Vera, às vezes. Às vezes o pastor Almir e a pastora Vera chegava aqui, eu estava lá atrás, mexendo com o negócio do telão, e não sei o quê. Irmãos, por quê? Porque eu tenho o prazer de viver no reino de Deus. Tem pessoas que falam para mim assim, às vezes na célula, falam assim, cara, você precisa descansar, não sei o quê. Eu falei, Paulo não descansou. Porque o reino de Deus está aqui, irmãos. Quem tinha coragem para errar no mundo, agora precisa ter coragem, irmãos, para obedecer aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Nós precisamos viver uma vida de verdade. Deus, irmãos, Ele quer agora, nesse momento, direcionar a minha e a sua vida para um caminho, para uma direção de intensidade correta. Talvez nós estejamos aqui perdidos naquilo que a gente está caminhando. Deus não te chamou para vir na igreja de domingo. Desculpa dizer isso. Deus não te chamou para vir na célula. Isso é importante. Isso traz uma obediência sobre a liderança. Irmãos, mas Deus te chamou para pregar o evangelho da salvação. Deus te chamou para pregar as boas novas de Cristo. Irmãos, pensa no passado. Pensa aí no seu passado. Talvez você era uma pessoa que, assim como eu, tinha muita força para pecar. Muita. Talvez você era uma pessoa muito bonita como eu, quando eu era adolescente. E aí, irmãos, você era intenso com as menininhas. Você tinha uma lábia. Você sabia falar com as mulheres. Não, eu não era assim, eu não era tão Johnny Bravo assim, não. Um cara que fazia emoção era o Marquinhos ali. Marquinhos, a gente passou a adolescência na igreja, não tinha uma menina que não achava o Marquinhos lindo. Ai, vamos sair com o Marquinhos, não sei o quê. Irmãos, tem que usar essa beleza em Cristo Jesus. Marquinhos ali ainda continua sendo muito lindo. Esses dias eu falei, você não quer ser meu personal? Ele não aceitou, irmãos. E é verdade, hein? Irmãos, mas a gente tinha prazer, a gente tinha força, a gente gastava dinheiro, olha só. A gente fazia tantas coisas para um reino. Irmãos, estava chovendo e a gente, não, vai ter aquela festinha junina lá, eu vou. Poxa, vai ter aquele churrasco lá, eu vou. Mas está chovendo, não tem problema. Mas está chovendo e está frio. Não tem problema. Mas, irmãos, às vezes a gente não consegue chegar 10 minutos antes do culto. O culto começa, o louvor começa aqui, tem 5 pessoas aqui. Olha que legal. Irmãos, isso não é viver o reino de Deus. Desculpa falar isso. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. A sua agenda é uma agenda que vive no reino anterior ou é uma agenda que vive no reino atual seu de Cristo? Vai ter Power Night, vai ter vigília. E olha, irmãos, misericórdia, Deus. A vigília da nossa igreja nem é a noite toda, hein? Vai até 11 horas, meia-noite. Dá até vergonha de falar que é vigília, né? Porque na minha época lá da adolescência, quando me converti, a vigília era a noite toda. Aí, irmãos, até dava para falar assim, eu tô cansado dessa vigília e tal, né? Mas, irmãos, a gente não vem. Por quê? Porque a nossa agenda não está no reino correto. Olha aí. Mas se fosse para fazer um churrasquinho, eu ficava até meia-noite, com uma coquinha. Nossa, bom demais, hein? Mas, irmãos, nós vivemos agora para servir a Deus, para servir nesse reino. Né? E tudo vira impedimento, muitas vezes. Quando a gente pertencia àquele reino antigo, nós fazíamos com força. Eu não sei aqui quem teve já a questão de passar por vício de cigarro. Você não comprava o seu Marlboro todo dia? Se você bebia, você não... Eu tinha um colega meu que todo dia ele tomava 3 latinhas de cerveja. E aí, irmãos, a gente está numa baita campanha de cadeiras. R$260 no mês. Para comprar uma cadeirinha. Você vai gastar menos do que, às vezes, você gastava comprando um maço de cigarro todo dia, tomando uma cerveja, uma latinha por dia. E aí você fala assim, quer saber? Eu já dou meu dízimo, a minha oferta, por que eu vou fazer isso daí? Eu falei para a Amanda, com relação à campanha das cadeiras, eu quero ser muito ousado. E a gente conversou, e eu não queria trabalhar na emoção, né? Mas assim, eu falei assim, tem tantas pessoas que eu quero ganhar para Jesus, meus irmãos, né? Meu irmão, minha cunhada, alguns primos, que não vivem aquilo que eu vivo hoje. E aí eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, eu queria muito que cada uma dessas cadeiras que eu vou comprar representasse pessoas que vão sentar aqui ainda nessa igreja por causa da fé que eu tive.
E aí, irmãos, não pensa que para mim é fácil não abrir mão de dinheiro. Não é não, é tão difícil quanto é para você. Mas a gente tem que se desafiar, porque antes, hoje, mesmo crente, se alguém chegar para você aqui e falar assim, vamos fazer um churrasquinho lá em casa? Cada um leva 1 quilo de carne e uma coca? O que você faz? Você passa aqui no açougue do lado, compra um contrafilé, que dependendo do açougue que você vai, está mais de R$60 o quilo, uma coca que está R$14 uma coca geladinha, e aí na hora que fala assim, ó, vamos pegar uma cadeira, vamos investir no reino, olha, vamos à obra, vamos... A gente não faz. Por quê? Porque a gente não é intenso para aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, de que reino nós temos feito parte? Qual a minha intensidade agora? E qual que era a minha intensidade antes de eu viver nesse reino de Jesus? Você consegue refletir sobre isso? Olha só, ainda falando sobre Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, se você quiser abrir sua Bíblia aí para acompanhar, 1 Coríntios 15, versículo 10, fala assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não é inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, olha só, nesse texto aqui é interessante que, quando você lê, e se você lê ele assim com um olhar muito crítico, parece que Paulo está sendo egocêntrico, né? Ó, eu trabalhei mais do que todos vocês aqui. Né? Ele está falando aqui, né? Ó, mas pela graça sou o que sou, e pela graça para comigo não é inútil, mas trabalhei mais do que todos eles. Talvez você olhe para esse texto e fale, nossa, que cara egocêntrico. Está falando que trabalhou mais do que todo mundo. Mas, irmãos, Paulo aqui ele não estava querendo ser egocêntrico, nem vangloriar o que ele fez. Ele não estava gritando aos ventos, falando assim, eu sou o que mais prego. Ele estava dando um exemplo de vida a respeito do reino e da intensidade que ele estava vivendo para o reino. Paulo não trabalhou, irmãos, para receber graça. Às vezes a gente está vindo para a igreja aqui porque a gente quer receber graça. E segundo o meu querido esposo aqui, a minha sogra chama graça. E toda vez que eu chamo ele para vir aqui na igreja, ele fala assim, cara, eu não quero muito ir na igreja, não. Aí eu falo assim, por quê, Jorge? Porque toda vez que eu vou lá, o pessoal fala, vem receber sua graça. Ele fala, gente, eu não quero mais graça na minha vida, né, graça? Mas, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja querendo receber graça. Paulo não trabalhou para receber graça, sabe por quê? Porque quando ele reconheceu Jesus e quando ele entrou nesse reino de Jesus, ele já entendeu que a graça de Jesus estava sobre a vida dele. Ele, irmãos, não estava servindo na igreja, nos ministérios, lá na época, porque ele queria ser amado. Paulo já entendia que o amor de Cristo já estava sobre a vida dele. E, irmãos, ele não lutou para conquistar a salvação. Às vezes você está vindo na igreja aqui e fala, não, eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo. Eu vou na igreja porque eu preciso ser salvo. Irmãos, você precisa entender que você não precisa lutar por isso. Você já foi salvo a partir do momento em que você entregou sua vida para Jesus. Paulo, irmãos, nesse texto, ele nos ensina que nós não precisamos lutar por aquilo que nós já recebemos. Para de se autocomiserar. Sabe, de falar assim, eu não sou bom, eu não posso isso, não, eu não vou entrar na mídia, porque eu não sei apertar o botão do teclado. Eu canto, mas eu não canto tão bem, então eu não vou entrar no louvor. Não, eu não vou. Para, irmãos, Jesus transformou você. Não é fácil para mim estar aqui em cima. Como eu sei que não é fácil para você estar aí embaixo. Você poderia estar fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui porque nós fomos transportados para um outro reino. Muitas vezes a gente está na igreja há muitos anos buscando a salvação. Mas eu tenho uma notícia para você, você já é salvo. Você talvez esteja aqui buscando perdão. Irmãos, você já foi perdoado. Mas Paulo deixa muito claro que a graça verdadeira não produz acomodação. A graça verdadeira coloca a gente em movimento. Ele diz assim, eu trabalhei demais. Irmãos, quem lê a história de Paulo sabe quanto esse homem trabalhou. O quanto, graças ao que Jesus deu de força para ele, e o quanto ele se desafiou, a gente tem hoje uma igreja edificada em todo o mundo. Mas eu sei que às vezes tem pessoas dentro da igreja que falam assim, poxa, mas eu estou numa fase tão difícil. Eu estou numa fase que eu não estou nessa pegada aí, Cris, de intensidade, de trabalho. Eu preciso ser curado. Eu realmente preciso ser perdoado. Eu sinto esse peso sobre a minha vida. E eu queria que você ficasse tranquilo também, porque Deus sabe cuidar de você.
Deus, ele sabe cuidar do seu coração. Deus, ele sabe cuidar da tua família. Talvez você esteja numa situação e falando assim, cara, eu queria ser tão intenso, Deus, mas eu estou doente, eu tenho alguém na minha família doente, e por mais que eu queira, eu não consigo. Irmãos, Deus está cuidando de você. E essa situação vai passar. E quando ela passar, irmão, seja intenso em Cristo. A pergunta que eu te faço é, você está fazendo o suficiente para aquilo que Deus te chamou para fazer? Quando você olha para a vida que você tem levado diante de Deus, você fala assim, essa é a vida que Deus pediu para que eu levasse. Essa é a vida para quando eu olho para a Bíblia, para quando eu vejo alguém pregando. É a vida que eu entendo que Deus queria que eu levasse? A graça que Deus derramou sobre mim e sobre você, ela tem sido útil? Ou será que o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz tem sido inútil, irmãos? Alguém já ouviu aqui falando assim, poxa, esse cara aí cuspiu na cruz, porque o cara fica cuspindo, fazendo coisas que desagradam a Deus. Será que a gente tem cuspido na cruz que Jesus derramou um sangue? Será que aquele sacrifício que Jesus fez foi algo que tem se tornado inútil porque a gente tem vivido a nossa vida de uma maneira tão desleixada? Irmãos, eu não quero viver assim. Eu não quero, irmãos, eu me desafio todos os santos dias com a minha filha, com meu filho, com a minha esposa, para ser um esposo melhor, para ser um pai melhor. A gente tem falado muito sobre ser sacerdote dentro de casa, né? Irmão, se tem uma coisa que eu não quero que a minha esposa faça, e ela pode me ajudar, mas eu que tenho que liderar espiritualmente a minha família. Eu sou homem da minha casa. Eu sou homem do meu lar. Meu filho e minha filha podem olhar para minha esposa e falarem que mulher de Deus, mas eles têm que olhar para mim como pai e falarem que homem de Deus. Uma vez eu perguntei para o meu filho, eu falei assim, filho, quem que você considera uma pessoa muito de Deus? E aí eu tive uma resposta muito sincera e muito rápida. Ele falou assim, além de você, papai? Isso nos orgulha. Por quê, irmãos? Porque eu tenho buscado ser exemplo. Porque eu não vivo mais num reino onde pais delegam as coisas para as mães, onde maridos delegam as coisas para as esposas. Eu não vivo num reino assim. Eu vivo num reino onde a minha esposa e os meus filhos olham e têm segurança. E aqui, irmãos, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de liderança espiritual. Se você é um homem, você vive num lar, e você entregou sua vida para Jesus, você precisa entender que você foi chamado para ser um sacerdote. E eu te convido para vir no próximo culto de homens, ó a propaganda agora, que eu vou falar sobre isso. Então, se você é homem, você precisa vir no próximo culto de homens, que logo, logo vai ser veiculado aqui pela mídia, e você vai ouvir sobre ser um sacerdote. E, irmãos, eu queria continuar aqui, lendo a segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte: assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Agora, será que, quanto mais os amo, menos vocês me amarão? E aí, irmãos, eu coloco aqui que Paulo está chamando a atenção da igreja, porque ele fala assim, ó, eu tenho sido intenso no reino de Deus. Eu tenho sido intenso no reino de Deus. E ele mostra para nós que o reino de Deus não é conforto. Apesar, irmãos, de nós queremos estar numa cadeirinha mais confortável durante a 1h30 que a gente fica no culto. O reino de Deus não é tão confortável quanto a gente acha que é. Porque ele exige sacrifício, ele exige mudança, ele exige posicionamento, ele exige testemunho. Não é, irmãos, nós vimos para a igreja, eu não me converti para estar num camarote, para assistir de longe, para consumir um culto. Eu estava vendo o pastor Douglas Gonçalves falando esse dia, num podcast dele, ele falando assim, me incomoda demais quando as pessoas falam que estão indo para a igreja para assistir o culto. Olha que simples a palavra. Será que a gente vem para a igreja para ser espectador de um culto? De um cara que vai pegar o microfone para cantar, de um cara que vai pegar o microfone para pregar? Eu estou ali indo assistir,
Não, irmãos, isso não foi o que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vir aqui e você levantar sua mão e dar glória a Deus na hora que você estiver cantando, para você dizer um aleluia, para você, irmão, se entregar intensamente. É para isso, irmãos, aqui não é um teatro. Isso daqui é um prédio, mas não é um teatro. E mesmo que fosse, nós estamos aqui para cultuar um Deus de verdade. Um Deus que quer transformar a minha e a sua vida, um Deus que quer trazer para a gente novidade. Não vamos viver as mesmas coisas que nós estamos vivendo. Se desafia a sair daqui hoje e amanhã, na segunda-feira, você falar, eu vou ser uma pessoa diferente no meu trabalho. Eu vou ser uma pessoa diferente para minha esposa. Eu vou ser uma pessoa diferente para o meu marido. Se desafie, irmãos, porque o nosso reino não é o reino de Jesus. O nosso reino é um reino de verdade. Aleluia! Aleluia! O reino de Deus, irmãos, é serviço. É serviço. Irmãos, o reino de Deus é um reino onde exige de nós esforço. Se esforcem. Deus não nos tirou das trevas para nos colocar, irmão, no camarotezinho da fé. Não, irmãos. Ele nos colocou no corpo de Cristo para que nós pudéssemos, irmãos, servir a Cristo com a melhor forma e da melhor jeito que a gente puder. E aí, irmãos, a gente tem a oportunidade de servir na igreja em diversos lugares. Diversos lugares. Você tem a tua célula que você pode ir e você, às vezes, não faz uma edificação, não faz um quebra-gelo, mas só o fato de você estar presente na célula, irmão, como isso alegra um líder. Sabe uma coisa que deixa um líder muito cabisbaixo e, às vezes, tendo que exercer fé? É quando ele chega na célula e ele preparou a edificação, ele preparou o quebra-gelo, falou, Deus, eu vou orar e eu vou colocar esse louvor porque eu tenho sentido isso do Senhor. E aí a hora que ele chega na célula, cadê os irmãos? Meia hora antes da célula começa, eu não vou poder ir, eu não estou assim, eu estou assado, olha, eu não sei o quê, poxa, eu trabalhei até tarde. Irmãos, você tem todo o caminho para servir tão simples dentro da célula, no discipulado. Temos um ministério de evangelismo aqui na igreja, que está muito voltado ali junto com a ação social. Poxa, vai lá, o pessoal faz comida aqui, entrega, vai orar. Tem tantas áreas, irmãos, eu escrevi aqui tanta coisa. Louvor, mídia, kids, intercessão. Mas eu não sei fazer nada disso. Mas eu tenho certeza que você sabe dar um sorriso. Dá um sorriso aí para a pessoa que está do teu lado. Bem grandão. Irmãos, é só isso que você precisa, ser lindo para estar na recepção ali, junto com a atmosfera. É difícil. A pessoa chegar, a primeira vez que ela chegou na igreja, ela encontra esse gordinho careca assim, seja bem-vindo. A primeira vez que você vem aqui não, deixa eu te levar aqui para o teu lugar. Olha que legal, é difícil, irmãos. Não é, tem tantas coisas. Mas, irmãos, não transforme o seu desejo de viver as coisas de Cristo com um ativismo cristão. Porque a gente até pode fazer aqui dentro, mas mais do que a gente faz aqui dentro, é o que a gente faz lá fora. A minha vida agora pertence a algo eterno. A minha vida agora pertence a algo muito maior. Eu não trabalho para sustentar minha família. Eu também trabalho para sustentar minha família. Mas o meu trabalho é para que o evangelho de Cristo possa ser disseminado. Eu não estudo porque eu quero ser um bom profissional. Eu estudo porque eu preciso me ferramentar para que Deus me use em alguma profissão. Eu não trabalho, irmãos, porque eu quero ficar rico. Talvez, se Deus me permitir, pode ser uma consequência. Mas, irmãos, eu trabalho porque eu quero servir ao Senhor onde eu estiver. Amém? E eu queria voltar lá para o texto do começo, de Colossenses 1,13, que fala assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, seu amor. Vamos ficar de pé, aproveitar que o louvor